Salve ouvintes do Dicotomia, tudo bem com vocês? Bem, no episódio de hoje falaremos sobre a Argentina, nossos vizinhos latino-americanos, que nos últimos anos e décadas têm convivido com uma constante crise econômica com contornos de crises políticas e sociais. E nos anos mais recentes, as principais lideranças políticas do país têm se envolvido em uma série de polêmicas, acusações de corrupção e até mesmo tentativas de assassinato. Enfim, para conversar com a gente nesse episódio, contaremos com a presença especial do professor Matheus de Oliveira Pereira, que é doutor em Relações Internacionais pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas. Professor, primeiramente, gostaria de agradecer a sua presença e por ter aceitado esse convite para falar sobre esse tema que é bem importante, visto que é um cenário bem caótico e no ano que vem tem eleições no país que podem mudar bastante a configuração política da região. Boa noite, Enio, Paula, prazer é todo meu de estar aqui com vocês mais uma vez e falando desse tema, né, que parece que é permanente, né? A crise argentina parece um fenômeno que nunca termina. Parece sem fim mesmo, né? E para me acompanhar nesse episódio, eu tenho a presença de agora graduada em Relações Internacionais, a dicotômica Paula Renata. E aí, Paula, tudo bem? Olá, ouvintes do Dicotomia Podcast. É um prazer estar com vocês mais uma vez nesse episódio e um prazer ainda maior de estar com o professor Matheus, mais uma vez nesse pitch de sucesso aqui, Paula, Enio e professor Matheus. Então, vamos ao nosso episódio de hoje, não é mesmo? Because China ist dramatisch. ¿Cómo se dice en inglés? Me siento orgulloso. Não existe dicotomia. Dicotomia Podcast. Professor, para começar o nosso bate-papo e falarmos sobre a atual crise argentina, acho que é preciso que voltemos um pouco no tempo para compreender melhor o histórico de crises que o país sul-americano viveu nas últimas décadas. Nesse sentido, gostaríamos de perguntar se o senhor poderia destacar para os nossos ouvintes os impactos econômicos e sociais da Lei de Paridade Cambial 1:1 da moeda argentina com o dólar, advindos do Plano Cavallo, implementado no governo de Carlos Menem. Claro, bom, primeiro eu acho que é importante ressaltar que eu acho muito acertado esse enfoque histórico para entender a crise, né? Na verdade, a história argentina ela é, sem dúvida alguma, um dos casos mais interessantes, um dos casos mais instigantes que existem na história econômica do século XX. Por quê? No comecinho do século XX, né, lá em 1900, 1910, a Argentina vivia a sua Belle Époque, né, o auge do modelo primário exportador, que fez com que o país enriquecesse enormemente num espaço de tempo aí relativamente curto, e que inclusive fosse no começo do século XX, sempre que eu comento isso, os alunos ficam espantados, mas houve uma época em que a Argentina disputava com os Estados Unidos, por exemplo, o posto de país que mais crescia no mundo, né, no começo do século XX. E essa situação, ela convivia com um sistema político meio estranho, digamos assim, porque era uma constituição muito inspirada pelos princípios do liberalismo. Na prática, na teoria, melhor dizendo, era um sistema político bem liberal, mas na prática não era assim que as coisas funcionavam, ele era bastante excludente, né? Mas, de todo modo, esse sistema político logrou, inclusive, a existência de um partido político, a União Cívica Radical, que era um partido aí tanto social-democrata, típico representante da classe média urbana, que inclusive meio que hegemonizou a política argentina entre 1916 e 1930. Em 1930, começa o período que os historiadores chamam de década infame, que é o momento em que fica muito claro que o sistema político da Argentina, o sistema político que foi desenhado lá na Constituição do século XIX, não era mais capaz de acomodar os conflitos sociais que haviam surgido como consequência da evolução do processo econômico no país. Então existe um golpe, né? Os anos 30 eles são anos de autoritarismo liderado pelas Forças Armadas. É nesse contexto que surge um cara assim, quase não tem importância na história da Argentina, um sujeito chamado Juan Domingo Perón, que é assim, né?
coisa pequena na história argentina. Perón vira ministro do Trabalho. Como ministro do Trabalho, ele se cacifa politicamente, é eleito presidente em 45, governa até 55, quando é deposto. E entre 1955 e 1900, eu vou colocar por enquanto 1974, que é quando o Perón volta, a política argentina vive crises e mais crises. A tal ponto que sempre que alguém me pergunta assim, vamos falar da crise argentina, a primeira pergunta assim, é qual? O país, ele atravessa diferentes crises há praticamente 80 anos. Então, durante esse intervalo aí no século XX, entre os anos 50 e os anos 70, tem uma série de golpes e contragolpes, governos autoritários, breves períodos democráticos. Só para a gente ter uma ideia, assim, eu acho que é sempre um indicativo interessante. A Paula, na pergunta, prometo que eu vou chegar no Menem, Paula, ela mencionou o presidente Carlos Menem, que implementou o plano de conversibilidade nos anos 90. Menem foi eleito em 89 e em 1994 ele se tornou o primeiro presidente eleito da Argentina a terminar um mandato presidencial desde 1950, que é quando o Perón terminou o primeiro mandato dele. É só para a gente ter uma ideia do nível da instabilidade que vigorou na política argentina durante esses anos. Em 74, o Perón volta, é deposto por um golpe, Perón volta, morre, a vice-presidente, que era a esposa dele, Isabelita Perón, assume o governo, não tem nem de longe a mesma habilidade política que o Perón, e ela sim, agora corrigindo o meu erro de antes, ela é deposta por um golpe em 24 de março de 76 e começa o último período autoritário na Argentina, que é o período do chamado Processo de Reorganização Nacional, que vai de 76 até 1983, quando assume o presidente eleito, então, Raúl Alfonsín. Uma coisa importante é que a ditadura da Argentina, a de 76 e 83, diferentemente da ditadura brasileira, de 64 e 85, ela foi uma ditadura neoliberal do ponto de vista econômico. Junto com o Chile, o golpe no Chile foi em 73, junto com o Chile, a Argentina foi uma espécie de laboratório de implementação do programa neoliberal enquanto orientação de política econômica. E essa implementação durante a ditadura foi em ampla medida viabilizada pelo fato de se tratar de um governo autoritário que reprimiu violentamente todo tipo de oposição a esse programa. Em 83, o Alfonsín assume. E quando o Alfonsín assume, ele chega com um programa econômico que não é o mesmo programa da ditadura. Ele chega com um programa econômico heterodoxo. E ao tentar implementar esse programa, ele sofre muitas resistências, tanto internas como externas. Vamos lembrar que nós estamos falando dos anos 80, é a famosa década perdida da América Latina. É um contexto em que a gente tem aumento do protecionismo nos países desenvolvidos, você tem um aumento importante de taxas de juros também nos países desenvolvidos, e que a gente estava passando pela crise da dívida externa. Então, era uma espécie de tempestade perfeita. O Alfonsín navegou de forma um tanto turbulenta por essa tempestade, mas nem conseguiu terminar o mandato. O Alfonsín renuncia em 89, 6 meses antes do prazo regulamentar, e transmite o cargo, então, ao Menem, que havia sido eleito, e assume o governo. Por que eu fiz todo esse retrospecto? Porque um dos problemas-chave de todo esse período é o problema da inflação. A inflação se tornou praticamente uma chaga da economia argentina. Quando o Menem assume, a Argentina estava vivendo uma crise hiperinflacionária, uma inflação que passava dos 2.000% ao ano. Um número, assim, não dá nem para imaginar direito o que é isso. E o Menem foi eleito, o Menem era do Partido Peronista, do Partido Justicialista. O Menem foi eleito com um programa tipicamente peronista. Ele foi eleito com um programa prometendo medidas heterodoxas, por assim dizer, na economia. Quando ele assume, na verdade até um pouco antes, ele dá um giro de 180 graus nesse programa e, em vez de propor e de tentar implementar essas medidas, o que ele faz é aprofundar as reformas neoliberais que haviam sido feitas durante a ditadura. E uma das pedras essenciais desse processo foi justamente a lei de conversibilidade a que a Paula se referiu na pergunta.
Basicamente, o que era isso? A lei de conversibilidade estipulava duas coisas que são muito importantes. A primeira era a paridade cambial, um peso valeria $1. Isso significa uma tentativa, né, clara de conter a inflação de maneira abrupta. E, ao mesmo tempo, e essa é uma questão também que muitas vezes as pessoas esquecem, mas que é igualmente fundamental, a lei de conversibilidade estipulava que o governo não poderia emitir moeda sem que houvesse um lastro correspondente nos cofres do Tesouro Nacional. Em outras palavras, a lei de conversibilidade impedia que o governo fizesse uma política monetária expansionista, impedia que o governo imprimisse dinheiro para o que quer que seja, que é uma forma de atender a uma demanda histórica dos grupos alinhados ao programa neoliberal na Argentina, que dizem que a inflação da Argentina existe porque o governo é gastador, porque o governo fica imprimindo dinheiro para pagar programa social, para pagar benefício, para fazer corrupção. Bom, durante 4, 5 anos esse plano funciona muito bem, a inflação é derrubada, ela vai à lona, mas por uma série de motivos, que aí eu acho que eu vou me alongar ainda mais se eu for detalhar, o plano ele colapsa. E ele começa a colapsar mais ou menos em 98, mas ele de fato chega a um ponto limite em 2001. É no final de 2001, em dezembro, mais precisamente de 2001, que o plano de conversibilidade mostra que não tem mais nenhuma condição de se sustentar. A Paula mencionou, né, o plano Cavalo, em referência ao Domingo Cavalo, que era ministro da Economia durante esses anos, durante o governo Menem. Em 2001, a gente já está no governo do Fernando de la Rúa, que é um outro presidente que foi eleito pela União Cívica Radical. Mas o de la Rúa chama o Cavalo de volta para o governo, e é o Cavalo que, em dezembro de 2001, decreta o famosíssimo Corralito, né, que foi quando o governo limitou, agora acho que, se eu não me engano, são $500 que podiam ser sacados, limitou os saques das contas bancárias na Argentina a $500, se eu não estiver enganado, que é uma medida praticamente idêntica àquela que o governo Collor tinha decretado no Brasil no começo dos anos 90, né? O famoso bloqueio o confisco da poupança, como a gente conhece. Quando o Cavalo faz isso, o país entra em convulsão social muito abrangente, né? Durante os 20 primeiros dias de dezembro, dezenas de pessoas foram mortas pela polícia durante manifestações, durante os protestos. Houve uma série de saques a supermercados. Enfim, uma situação absolutamente caótica. Eu até comento, né, que nos últimos anos o panelaço foi meio que popularizado aqui no Brasil como uma forma de manifestação política. A gente está copiando os argentinos, né, que recorreram amplamente aos panelaços durante o ano de 2001, que era uma forma, aí, e nesse sentido é muito diferente daqui. Lá eles batiam nas panelas para mostrar que as panelas estavam vazias, que não tinha comida na panela, porque a situação era gravíssima. E dezembro de 2001 termina sendo um momento assim paradigmático na história argentina, tanto por causa do confisco, né, por causa do Corralito, como por causa dessas manifestações que atravessaram todo o país e que culminaram na famosa Semana dos 5 Presidentes, em que que na verdade não foi uma semana, mas ao longo de mais ou menos 10 dias, o país teve 5 presidentes diferentes, porque o de la Rúa renunciou, não tinha mais vice, o vice tinha renunciado em agosto, e aí vem uma sucessão de presidentes, até que em janeiro de 2002, o Congresso elege o senador Eduardo Duhalde, que termina o mandato do de la Rúa, faz as eleições e passa para o governo, então começa o governo do Néstor Kirchner, que vence por WO, é bom lembrar, as eleições de maio de 2003 na Argentina. Ele ia disputar um segundo turno contra o Menem, mas aí o Menem, com medo de perder, acabou saindo da eleição e o Kirchner foi eleito sem que de fato houvesse um segundo turno. Acho que esse é mais ou menos o resumo de 110 anos quase de história. Achei bem interessante todo esse balanço que o senhor fez.
desse processo da crise, de como ela se formou e teve todos esses contrastes até a lei de conversibilidade. Porque hoje olhamos para a atualidade e dá para ver, por exemplo, esse ano tiveram umas coisas que foram engraçadas e viraram meme, porque tem não sei quantos câmbios simultâneos na Argentina e tinha um que era o câmbio Coldplay, né? Para possibilitar shows e tal. Então dá para ver como tudo que aconteceu nesse período que você destacou ainda tem uma grande influência na atualidade. Mas antes de chegar na atualidade propriamente dita, o senhor falou dessa chegada do Kirchner, que pelo que consegui encontrar, não tinha muita expectativa, né, no governo, mas ele prometia solucionar os problemas com o FMI que foram deixados dos governos anteriores, mas mesmo com as iniciativas, manteve o país em uma certa instabilidade, assim, né? Teve acordos, mas algumas questões permaneceram. Exatamente, Enio. Bom, o governo Kirchner, ele é muito interessante, assim, né, de ser analisado. Como eu disse, o Kirchner ele ganhou a eleição por WO. Ele chega à presidência com um problema muito grande. Ele tem um déficit de legitimidade. Por quê? Porque ele teve 22% dos votos no primeiro turno e foi eleito porque o segundo turno não chegou a ser disputado. Para vocês terem uma ideia, no momento em que ele foi empossado, o número de pessoas desempregadas na Argentina era superior ao número de votos que ele teve na eleição. Então ele chega com um problema político muito grande, para além de todos os outros problemas que não eram pouca coisa que estava acontecendo. Ele era uma figura de pouquíssimo destaque nacional, ninguém sabia direito quem era o Kirchner, ele era governador da província de Santa Cruz, que é uma província no extremo sul da Argentina, historicamente pouquíssimo relevante em termos políticos. Então ele chega com uma missão, digamos assim, de liderar o país num contexto extremamente grave e complexo, e ao mesmo tempo ele precisava articular uma unidade dentro do peronismo que fosse capaz de respaldá-lo enquanto presidente. Porque ele precisava de apoio parlamentar e precisava de apoio social, precisava de apoio na rua. E o Kirchner foi muito hábil em fazer essas duas coisas. Ele conseguiu unificar o peronismo em torno dele, venceu aí uma batalha interna contra o ex-presidente Eduardo Duhalde, construiu uma base social importante, né? E aí, nesse sentido, uma questão que foi bastante importante na época foi a posição dele em relação aos militares da ditadura. Ele possibilitou que os processos contra os militares envolvidos na repressão da ditadura fossem reabertos, o que terminou com os generais ex-presidentes na cadeia. Isso foi muito importante na época. E o Kirchner liderou o que é, sem dúvida alguma, uma das mais bem-sucedidas negociações de dívida externa da história do sistema financeiro internacional. Ele conseguiu feitos assim, muito importantes nesse campo. Ele conseguiu um desconto de 75% sobre o valor do principal, que era uma coisa assim, meio que inimaginável. E conseguiu, de certo modo, né, entre 2003 e 2007, que foi quando acabou o mandato dele, colocar a casa em ordem. Considerando as dificuldades e a gravidade da situação quando ele entrou, foi um governo bastante bem sucedido. Ele surpreende todo mundo, não se apresenta como candidato à reeleição e indica a esposa para ser candidata à presidência, a Cristina Kirchner. A Cristina ganha as eleições, assume em 2007, se torna presidente em 2007, e dá continuidade em linhas gerais ao que foi o governo do Néstor Kirchner. E isso foi relativamente bem sucedido aí até 2008, 2009. Como o Brasil, a Argentina se beneficiou do boom das commodities, se beneficiou bastante da reestruturação da dívida, que a Cristina deu continuidade, né? Ela também teve um papel importante em algumas negociações.
que permitiram que a Argentina crescesse bastante nesses anos e fosse capaz de administrar o grande problema político do país. Por isso que eu acho importante também voltar tanto na história para entender que o problema político fundamental ele não é nada novo. Esse problema é o que eles chamam lá em espanhol de purra distributiva, né? Assim, é a disputa distributiva na sociedade pela distribuição do excedente econômico, simples assim. Né? É um grande conflito em torno da apropriação do produto, da economia. Então, os Kirchner conseguem, aí até 2008, 2009, administrar bem isso, garantindo que diferentes setores historicamente antagônicos pudessem, de alguma forma, ter as suas demandas satisfeitas, ao mesmo tempo em que o conflito social era bastante administrado junto às camadas mais pobres através de programas de transferência de renda, ampliação de direitos sociais e etc. Só que no meio do caminho morre o Néstor Kirchner. Quando ele morre, as coisas mudam muito de figura. Aí eu acho importante fazer só uma última ressalva para concluir, que é o seguinte. Quando ele morre, 11 em cada 10 analistas previam o fim do kirchnerismo. Acho que leituras, inclusive, muito machistas, assim, que achavam que a Cristina era um mero fantoche, né, que ele era o presidente de fato e que ela não teria condições políticas de dar conta da presidência. E isso se provou um grande erro. A Cristina se mostrou uma política extremamente habilidosa, com muitos defeitos, como todo mundo, mas ela se mostrou uma política muito habilidosa e que conseguiu se reeleger em 2011, terminou o mandato em 2015 e terminou o mandato já em condições muito difíceis. Ela terminou o mandato já com uma situação econômica muito diferente daquela que ela recebeu em 2007, com o país já enfrentando também pressões externas muito grandes, pressões internas muito grandes, mas ela consegue terminar esse mandato. Enfim, em 2016, no final de 2015, né, na verdade, ganha a eleição o Maurício Macri, que, enfim, governa o país até 2019. E escutando a fala do professor Matheus sobre essa retrospectiva da história política, social e econômica argentina, eu lembrei daqueles tweets sobre a política do Brasil, sabe, que falam: para quem acompanha a política brasileira não existem dias de tédio. Eu troco essa hoje por para quem acompanha a política argentina não existem dias de tédio, que são bastantes detalhes, bem assim, minuciosos, por dizer minimamente. E, professor, para chegar à nossa última pergunta, nós podemos dizer que nos últimos anos as coisas não foram fáceis para a Argentina, né? O projeto pensado por Macri fracassou, tivemos a pandemia de coronavírus que explodiu no mundo e, consequentemente, impactou a Argentina. O governo de Fernandes foi marcado por crises e polêmicas relevantes, incluindo as suas relações com a própria Cristina Kirchner e com a forma das imagens que ele apareceu na pandemia, fazendo reuniões e, né, não saiu muito bem na mídia. Então, a gente gostaria de saber como o senhor avalia a crise atual? Quais os sentidos dessa crise? Como olhar para a Argentina e a crise atual argentina? Bom, você não tem nenhuma pergunta mais difícil, né, Paula? Bem simples essa. Mas vamos lá. Eu acho que tem alguns elementos importantes. Eu não tenho a menor condição de te dar uma resposta definitiva, né? Mas eu acho que tem alguns elementos importantes para a gente ter em vista. Há muito tempo, há muitas décadas, o problema fundamental da política argentina é que as principais forças políticas do país elas vivem uma situação, entre aspas, de um virtual empate. Por quê? Você tem grupos que não são suficientemente fortes politicamente para derrotar o adversário de maneira definitiva, mas ao mesmo tempo eles são fortes o bastante para não serem derrotados de maneira definitiva. Quando a gente vê, por exemplo, episódios como a ditadura de 76 e 83, ou momentos como o plano de conversibilidade da era do Menem,
Esses projetos, eles devem ser lidos também como uma tentativa de resolução desse problema. É uma tentativa de impor definitivamente um curso específico de ação e uma forma específica de organização das relações entre Estado, mercado e sociedade. Só que essas tentativas, elas fracassaram. O projeto neoliberal, ele fracassa com a ditadura, ele fracassa com o Menem e fracassa com o Macri. Então, assim, eu acho que eu estou fazendo essa primeira ressalva para a gente entender a dificuldade que existe de encontrar qualquer tipo de saída para o problema político da Argentina e para o problema econômico, porque qualquer saída precisa ser politicamente negociada. Economia não é um assunto que pode ser deixado à tecnicidade. Tem aquela frase famosa que diz que a guerra é importante demais para ser deixada aos generais. Eu acho que você pode fazer uma paráfrase e dizer assim, a economia é importante demais para ser deixada apenas nas mãos dos técnicos que acham que com planilha vão resolver o problema. Não vão, porque o problema ele é fundamentalmente político, é um problema de distribuição, é um problema de quem vai ganhar mais às custas de quem. E essa é uma questão política. Então, quando a gente chega no final do governo Macri, tinha uma situação complexa no país. Você tinha um governo que fracassou dentro do projeto econômico, mas você tinha uma oposição que não se mostrava suficientemente articulada para vencer o Macri. Essa oposição era a oposição do peronismo. E o peronismo é a maior força política que existe na Argentina. Todas as vezes que o peronismo perdeu, ele perdeu porque ele não estava unido. Quando ele se une, ele ganha. Unido é praticamente impossível derrotar o peronismo. E unificar o peronismo no final do governo Macri era uma tarefa muito difícil. Por quê? Porque você tem a figura da Cristina, que é extremamente polarizante dentro da Argentina. Você tem aí uma margem em torno de 40% da população que detesta a Cristina, tem uma rejeição total a ela, mas ao mesmo tempo, qualquer pesquisa que coloque o nome dela em intenção de voto para a presidência, ela vai ter 30% dos votos. E isso dá a dimensão da complexidade. Por quê? Porque a pessoa que dentro do peronismo tem o capital eleitoral necessário para vencer a eleição é uma pessoa que não é aceita integralmente dentro do peronismo e é também uma pessoa que provavelmente enfrentaria uma oposição maior do que a que o seu capital político te dá de base, digamos assim. Aí a Cristina faz um movimento surpreendente. Ela anuncia que não vai ser candidata a presidente. Ela anuncia que vai ser candidata a vice. Isso pega 11 em cada 10 pessoas de surpresa, porque todo mundo achava que ele ia ser candidato a presidente. Mas isso é conversa para outra hora. Eu não fiquei muito surpreso, mas isso é, como eu disse, conversa para outra hora. E o fato é que a chapa é um êxito. Quando ela anuncia que vai ser vice, coloca o Alberto Fernandes na cabeça de chapa. E o Alberto Fernandes é uma escolha muito interessante, porque ele é um cara que tem zero capital eleitoral, ele nunca tinha sido candidato a nada, mas ele era um cara que todo mundo sabia que a Cristina odiava. Eles têm um histórico muito difícil. O Alberto Fernandes trabalhou diretamente com o Néstor Kirchner e ele rivalizava demais com a Cristina o tempo inteiro. E isso foi lido como uma sinalização muito clara de que ela estaria disposta a conciliar com os setores adversários. Tem um evento fundamental na história argentina recente, que é a greve dos produtores rurais em 2008, que foi assim, levou o governo da Cristina à breca, praticamente. E o Alberto Fernandes, era o cara que manteve canais de interlocução com os ruralistas. Ele sempre foi um cara que manteve pontes com os principais adversários políticos do kirchnerismo. Então, quando ele é cabeça de chapa, a sinalização é: vamos conciliar. É um movimento, de certa forma, parecido com o Lula-Alckmin, embora com as peças trocadas, né? Assim, o cara que tinha mais voto ficou na cabeça de chapa. O governo começa, eles se desentendem mais do que se entendem, vem a pandemia e, para além de tudo, né, assim, ela introduz um outro ingrediente de muita dificuldade. E hoje, a situação do país ela é um tanto
ela é muito esquisita, até para os padrões argentinos. Por quê? Porque ninguém discorda que o país está em crise. Mas a economia está crescendo bem. Só que, ao mesmo tempo, você tem uma das 3 maiores inflações do mundo, que já passou de 100% há alguns meses. Politicamente, a situação também é muito complexa. Por quê? A Cristina continua sendo essa pessoa amada e odiada. O Alberto Fernandes não parece ser capaz de segurar muito as investidas dela. Isso se mostrou muito claro com a demissão do Martim Guzmán do Ministério da Economia. E aí ele coloca o ex-presidente da Câmara dos Deputados, o Sérgio Massa, que é meio que indemissível, né? Uma situação bem complexa, e que vem ganhando contornos muito preocupantes nos últimos tempos, porque parece estar havendo a reintrodução de um ingrediente que foi uma das coisas mais trágicas da história argentina no século XX, que é a violência política. E isso teve como ponto culminante a tentativa de assassinato da Cristina há alguns meses. Só que a situação é tão dramática que a tentativa de assassinato não funcionou como uma espécie de trégua, digamos assim, entre as diferentes forças políticas do país. Foi um episódio que poderia ter levado a uma espécie de cessar-fogo, por assim dizer. Vamos dizer, olha, vamos suspender temporariamente as diferenças para conter isso que é gravíssimo e que ninguém quer. Só que isso não aconteceu, a polarização ela continua sendo alimentada. Você tem movimentos contraditórios na economia, o que faz com que a situação econômica ela não ganhe na vida cotidiana a gravidade total que ela tem. Ela está sendo meio que amortecida por esse crescimento, pelos programas sociais. Enfim, é um contexto muito complexo e bastante em aberto, me parece. O governo vai para as eleições ano que vem e eu acho que tem chance de perder, mas também tem chance de ganhar. Depende muito também de como a oposição vai se comportar. Quem é que vai ser o candidato do PRO, que é o partido do Macri, enfim, como que essas forças elas vão se reorganizar. Então, Paula, eu vou ficar te devendo uma resposta muito fechada, muito precisa, porque eu acho que são muitas coisas em jogo, mas fundamentalmente eu acho que a gente volta para o mesmo problema original. O governo vai ter capacidade de construir, ao longo dos próximos meses, alianças, coalizões políticas que permitam dar um rumo sustentável à política econômica e, de alguma forma, minorar a crise? Pergunta 1. Pergunta 2. É possível construir essas coalizões? É preciso construir esses blocos de força de uma maneira que concilie a presença da Cristina, dos movimentos que são fiéis a ela, ou não? Isso é uma outra variável fundamental, né? O Alberto Fernandes ele vai conseguir uma alternativa fora do kirchnerismo mais fiel à Cristina? Eu acho improvável. Eu acho que é muito forte ainda para prescindir dele. Vamos ver. Pergunta número 3. Como é que a oposição vai articular uma resposta a esse governo na hora de ir para as urnas? Até agora, a oposição tem um discurso que me parece meio assim, insosso e difícil de pegar, porque é muito assim, a gente tem que terminar o serviço do governo Macri. Né? É o típico papinho dos liberais. Né? Você fala assim, o programa liberal não deu certo porque ele não foi suficientemente aplicado. Né? Tinha que ter mais liberalismo. Foi por isso que deu errado. Não deu tempo, tal. O Macri, inclusive, lançou um livro chamado Primeiro Tempo. Assim, para bom entendedor, meia palavra basta. Mas até agora eu não vejo muito essa oposição articulando um discurso, uma narrativa que seja forte o suficiente para atrair os segmentos da política argentina que estão descontentes com o governo, mas que não necessariamente endossam o Macri e o seu grupo.
Acho que essas 3 perguntas, por enquanto, são algumas das questões mais importantes para entender por onde vai a situação. E aí, como eu gosto muito do trabalho de vocês, eu vou me oferecer já, assim, daqui uns meses a gente volta para conversar e ver como que essas coisas vão evoluir. Muito obrigado, professor, por deixar essa porta aberta, né? Eu sei que Paula anunciou a última pergunta, mas fiquei pensando umas coisas e vou fazer um comentário. Daí, se o senhor quiser complementar, fique à vontade. Porque você falou que a Cristina e o Alberto Fernandes, eles não se dão muito bem, né? Daí eu lembrei do período das eleições legislativas do ano passado, que foi uma derrota para o governo, uma grande derrota para o governo. Aí teve toda aquela carta que a Cristina fez, foi aquele climão, né, rompendo oficialmente as relações com o Fernandes. E depois teve áudio de deputada praticamente xingando o Alberto Fernandes e ficou deixando a situação ainda mais tensa. E que seguiu nos dias posteriores com as reformulações do gabinete, né? Então, isso dá para ilustrar aquilo que você tinha apontado da Cristina ser essa figura que exerce uma grande pressão em cima do presidente, com essa grande influência que ela tem, né, enquanto vice-presidenta e chefe do Senado. Mas o que eu queria comentar mesmo foi que, procurando coisas mais recentes, acho que mesmo no La Nación eu vi algumas especulações de que a Cristina está tentando se afastar um pouco do Alberto Fernandes para lançar sua candidatura própria em 2023. Queria saber se você vê isso como uma possibilidade mesmo, além dessas que trouxe, e também vi outras figuras que estavam com destaque na oposição, né? Que no caso é o prefeito de Buenos Aires ou algo assim, o Horácio Larreta, que acho que está cerca de um ano em campanha internacional. E ao meu ver, ele vai nessa linha de um Macri 2.0 que você tinha apontado. Então, só para ver qual seria essas possibilidades, se você concorda com essas análises sobre a Cristina, mesmo sendo uma figura que divide opiniões, tentar relançar uma candidatura e a própria posição do Larreta e a sua relevância nesse cenário. Eu comentei com vocês há pouco que eu não tinha ficado tão surpreso assim com a Cristina aí de vice, e falei da crise de 2008 com os produtores rurais. Naquela ocasião, a Cristina aprendeu da pior forma possível como um vice pode ser uma pedra no sapato do presidente, porque a maior derrota política dela naquele mandato foi quando o vice-presidente, que era o Júlio Cobos, na posição de presidente do Senado, desempatou uma votação contra o governo. Eu acho que essa lição ela guardou muito para entender assim, o peso que ela tem como vice. Que historicamente o vice sempre foi uma decoração de mau gosto na política argentina. Enio, sim, eu acho provável que ela planeje uma candidatura. Acho que isso vai depender muito do andamento da situação judicial dela, que é uma outra questão assim, importante, né, que diz respeito aos vários processos que a Cristina tem na justiça, enfim. Acho que isso é uma questão importante para entender se ela vai ou não ser candidata e se ela vai ou não conseguir articular forças dentro do peronismo. Com relação à candidatura do PRO, né, que é o Proposta Republicana, o partido do Macri, eles estão vivendo a própria divisão interna porque o Horácio Rodrigues Larreta, né, que é o formalmente chefe de governo, né, porque Buenos Aires é uma cidade autônoma, ela tem um status diferente, ele quer se cacifar como candidato a presidente. Ele é, hoje, sem dúvida alguma, é a figura dentro do partido que tem o cargo mais poderoso, o cargo público mais poderoso é ele, mas o Macri também quer voltar, e me parece que as coisas estão bem longe de serem equacionadas dentro do partido. Eu acho que tem uma figura muito importante que deve, inclusive, ter um peso nessa decisão, que é a ex-governadora da província de Buenos Aires, atual deputada federal, né, que é a Maria Eugênia Vidal. E sempre foi uma figura, ela muito próxima do Macri, mas também muito próxima do Larreta, e nesse momento, eu acho que essas são 3 das figuras que estão aí com a bola para decidir para onde vai essa candidatura do PRO, mas é claro que tem muito mais gente envolvida.
E o Lareta ele tem uma vantagem, né? Que ele poderia ser candidato saindo de uma posição de um cargo eletivo, no qual ele é muito bem avaliado, né? A população da capital gosta bastante dele, reelegeu com bastante folga. E ele tentaria provavelmente apresentar a candidatura como uma forma de levar o partido sem a rejeição que o Macri carrega por conta do governo. Mas o Macri é muito influente dentro do partido, é o Macri que tem as principais conexões internacionais dentro do partido, então, assim, acho que é um jogo muito em aberto e, enfim, acho que é por aí. Mas concordo que é possível que a Cristina seja candidata, sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Então é isso, nação dicotômica, de olho nos próximos capítulos dessa novela cheia de reviravoltas, escrita por Valci Carrasco, chamada Argentina. Então, eu tenho certeza que nós iremos precisar de um segundo episódio. Então, professor, já está feito o convite aqui, ao vivo, nesse episódio de Dicotomia. Agradeço mais uma vez a sua presença, a sua disponibilidade e vamos olhar o futuro da Argentina, porque eu tenho certeza que tem muita coisa para a gente prestar atenção por aí. É isso, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, sempre um prazer. O convite já está aceito, até porque fui eu que me ofereci, né? Não dei nem a chance para vocês. E vai ser um prazer, com certeza, voltar. Um abraço para todo mundo que está nos ouvindo. Obrigado, Paula, Enio. Sempre um gosto conversar com vocês. Bem, professor, então para encerrar de vez assim, a gente sempre pede algum tipo de indicação, alguma recomendação para ficar na temática, né? Eu vou dar uma, a gente já adianta a bola. Eu vou indicar o texto que saiu esse ano do professor, que é Ensaio e Negação à Autonomia na Política Externa da Argentina, de 1983 a 1999. Então, é um texto que eu não consegui ler ele todo, mas fala da política externa argentina e traz essas questões da economia interna e como que isso foi gerida durante esse período. Então, eu indico para vocês dar uma conferida aos nossos ouvintes. Eu acho que vai ser bem massa para compreender melhor todo esse contexto que o professor trouxe no episódio, né? E aí eu passo a bola para o professor, se ele tiver alguma indicação assim. Sempre tem muitas assim, né? Eu acho que de cabeça um texto eu recomendaria alguma coisa talvez melhor do que algo meu, mas eu vou fugir um pouquinho só do tema. Tem esse filme Argentina 1985 que tem sido muito badalado nos últimos tempos e eu acho que quem não assistiu vale muito a pena assistir por vários motivos, dentre eles o fato de que eu acho que tem lições muito importantes para a gente aqui no Brasil em relação a uma questão qual a gente ficou bem para trás dos nossos vizinhos, que é o tratamento e como lidar com o passado autoritário, né? Eu acho que se tem uma coisa que a Argentina pode se orgulhar politicamente nesses últimos anos é de ter enfrentado as feridas da ditadura e de ter processado, punido, prendido os militares, coisa que a gente deveria ter feito aqui no país e se tivesse feito talvez os caminhões tivessem só para-choque normalmente. Tá? Eu acho que por hoje eu vou ficar com essa recomendação. Obrigado, professor. Paula, você tem alguma indicação para a gente também? Também tenho a minha indicação, deixa eu abrir aqui no meu arquivo. A minha indicação de hoje é o texto Argentina de Volta ao FMI, Neoliberalismo, Crise e Disputas Sociais, no dossiê de número 10 da Tricontinental. Vale a pena a leitura. Eu li para o episódio de hoje, então essa é a minha indicação do dia de hoje. Valeu, pessoal. Foi muito bom esse momento aqui com vocês. Bem, obrigado. Obrigado, professor, novamente pela disponibilidade. E é isso, gente. Nos sigam nas redes sociais, Dicotomia _cast, no Twitter e no Instagram. Assinem a newsletter, vai estar lá o link nessas duas redes sociais. E a gente se vê por aí no próximo episódio. E obrigado, professor. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau, galera. Abraço.